Olá, amigos da TV Santa Cecília, estamos de volta com mais uma edição do programa CDL TV, edição que é marcada pelo aniversário da cidade de Santos, onde a CDL Santos Praia faz a sua história, faz a sua contribuição por meio do comércio, como geradora de empregos, como parte, força positiva da nossa sociedade. Hoje um programa muito especial que nós dedicamos à nossa querida cidade de Santos, aniversariante do dia, aniversariante da semana. E, para tanto, hoje temos um programa especial, que terá dois convidados. Teremos, primeiramente, no primeiro bloco, o consultor de marketing e também especialista em redes sociais, em mídias sociais, Diego Martins. E ao meu lado também, o Nicolau Miguel Obeide, presidente da CDL Santos Praia. Boa noite, Diego. Prazer ter você com a gente. Boa noite, Zé. Boa noite, Nicolau. Um prazer estar aqui, aproveitando, acompanho o programa e estou honrado aqui com o convite de poder, no aniversário da nossa cidade, participar. Exatamente, é um retorno da nossa, e o Nicolau acho que vai dedicar umas palavras à cidade de Santos, né? Que a entidade tem um nome, traz o nome da cidade aí, no seu nome e no seu coração. É verdade, né? Santos, aí eu sou nascido em Santos, torço para o Santos, eu sempre vivi em Santos. E aí parabéns à nossa cidade, Santos, por mais um ano e desejo aí que estejamos sempre crescendo, o comércio principalmente, pujante. E parabéns, Santos, é isso que eu tenho a dizer. Então, e Nicolau, em termos de perspectivas, como eu te falei, não é, a CDL é muito presente junto ao poder público, cobrando melhorias, sugerindo melhorias, não é? Sempre com uma parceria intensa que acaba beneficiando toda a comunidade. Mas além disso, no ano de dificuldade econômica que nós tivemos em 2015, que se arrastou para 2016, o comércio ele não se inibiu aqui na nossa cidade, pelo menos no escopo da CDL Santos Praia, no sentido de oferecer vagas e oferecer oportunidades. Você entende que esse ano de 2016 vai ser da mesma forma, embora de uma forma um pouco mais tímida, mas o comércio vai continuar gerando empregos aqui para a cidade e para a região? É óbvio que estamos tendo aí uma retração na economia, mas eu acho que Santos vai ser uma das cidades que menos vai sentir em toda a região metropolitana. Eu já visto aí os problemas que nós tivemos aí com os Minas, com as demissões. É óbvio que o reflexo disso poderemos sentir mais à frente, mas até o momento não. E vagas para emprego temos bastante ainda no comércio, muito pelo contrário, o comércio precisa ainda de funcionários, temos vagas. E eu sempre falo sobre isso. E eu acho o seguinte, o comerciante, ele por si só, ele tem que inovar, recriar. Ele tem que, não adianta o comerciante falar que ele tem 30 anos de comércio, 40 anos de comércio, não é 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, é 30, 40 anos, cada ano fazendo alguma coisa nova. Então isso é a característica do comerciante. Na época de crise é onde nós saímos da zona de conforto e vamos para a batalha. Então, se estamos em crise, vamos aí lutar, batalha, vamos trabalhar, vamos inovar, vamos crescer e vamos fazer com que essa crise se dissipe. Ok. Bom, feita a nossa lição de casa aqui, com o nosso líder aqui dos comerciantes, agora ele retorna à posição de comentarista aqui do programa, Diego, nós te convidamos para falar justamente desse fenômeno que é representado, o fenômeno de comunicação, de socialização, não é? O próprio nome já diz, representado pelas redes sociais. No Brasil, em larga escala e na maior parte do mundo. Como é que iniciou essa história? É uma história recente, mas que já tem uma evolução espetacular. Eu acho que a internet ela tem que ser tem alguns marcos aí, né? Algumas organizações. Um dos primeiros marcos principais foi o lançamento do Google como buscador. A gente navegava, a gente a princípio usava a internet para leitura de e-mail, e depois a gente começou a utilizar a internet para buscar as coisas, encontrar as coisas. A evolução do Google a gente teve o Orkut, que foi uma rede social que se destacou na época dela, e a vinda do Facebook. E a vinda do Facebook transformou o Facebook como a principal tela do computador. Então, quando a gente fala na navegação online, e a gente leva em consideração que o povo brasileiro fica em média 16 horas por dia até na rede social. Por que 16 horas? Não é que o cara fica 16 horas
ligados. Mas o Facebook, quando vai vender a audiência para o anunciante dele, você está no notebook ou você está no Tem gente celular. fica mais, tem gente que fica menos. Você fica com a tela do... média. Você não fecha a tela do Facebook do computador. Você faz as suas coisas e a tela do Facebook fica aberta. Então é considerado como uma audiência ativa. Então você navega no Facebook e sai eventualmente para fazer alguma coisa. Então o Facebook virou tela principal. Então isso conta muito como audiência. Aí a gente tem o Twitter, que é uma rede social muito mais dinâmica, que demanda um tempo muito maior de dedicação. A gente tem, no uso comum a gente chama de redes sociais, mas não são publicadores, como o YouTube, o próprio Instagram, que apesar de ter uma interação maior, de curtir, de seguir, ele também é um publicador de fotos, você não tem muita variação. Depois veio o vídeo, ele está transformando cada vez mais em rede social. Mais dinâmico, né? Hoje a gente tem como destaque o Snapchat, que é gravação de vídeos e eles apagam depois de 24 horas. Então você vai apertando, vai gravando o vídeo e depois de 24 horas se perde. Que hoje é a rede social da moda, vamos transformar assim. A molecada vamos falar assim, molecada é que hoje a perspectiva de vida subiu tanto e o planejamento familiar mudou tanto que a gente considera a molecada de 35 a 45 anos, né? Então vai de 18 a 35 anos. Olha, eu vou porque falar são pessoas... uma coisa, eu tenho uma jovem em casa de 83 anos que ela fica mais tempo no Facebook do que eu. Então, aí é o espírito, né? O espírito só, ela é uma usuária. Inclusive, uma curiosidade. O Facebook, quando você faz um anúncio, você pode pôr 65 mais, entendeu? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né? 2, 3 anos, o Facebook vai ser obrigado a criar faixas mais específicas, de 80 a 90, de 90 a 100. Hoje ele começa de 18 e vai até 65. Então consigo trabalhar nessas faixas. E eu acho que a grande mudança da rede social efetivamente foi a junção do Facebook com o aspecto mobile. Os dois, não falam assim, mas o que é mais importante, o celular ou o Facebook? Eu acho que a dependência maior... A pessoa não é dependente do smartphone, muitas vezes ela usa o Facebook e o WhatsApp. Se não tivesse, ela não seria dependente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceu, que você vê, qual é a tua visão, o que aconteceu com o Orkut, que era um Facebook que bombou, né? Que foi o que realmente tem um negócio, deu a up. Tem um negócio para o Facebook. Qual foi tem um negócio na programação, quando se fala de programação, eu não sou programador, que se chama que o projeto está em beta. O que é o projeto em beta? É que ele está em transformação, ele não está finalizado. E o Zuckerberg, quando ele pensou o Facebook, ele pensou que o Facebook jamais estaria finalizado. Ele é uma coisa em transformação. Sim, e o Orkut, quando ele foi criado, ele pouco se mudou. E você... Por que a interação no Orkut era muito travada? Porque eu teria que ir à sua página para olhar o que você está fazendo. A partir do momento que o Facebook ele criou 3 pilares principais, que é o like, o curtir, isso foi um motivo do sucesso, o feed de notícias e depois até o poder compartilhar também, que permitiu o quê? Eu não sou um grande escritor, mas se eu gosto de alguma coisa, eu me permito compartilhar com alguém e faço parte dessa rede social. Eu só aceito também. E por que não tem? Por que não tem o botão unlike? Eu concordo com a ideia e aí eu compartilho e também para os que menos têm habilidade. Principalmente também, né? por esses motivos assim. O feed de notícia o que é? É onde fica concentrado o que todos os seus amigos fazem. O Orkut você tinha que visitar as pessoas, então isso perdia a agilidade. O grande lance do Facebook é você fazer assim com o dedo e olhar tudo. Você faz assim com o dedo no celular, você olha tudo. Hoje no celular, porque o Orkut não chegou a ter, né? O Orkut não chegou a ser. Eu não sei se tinha ao vivo o swap que mandando, mas acho que não chegou, não chegou. Acho que não. Porque realmente é interessante a mudança, né? Você deve ter essa percepção que é muito rápido. Se qualquer bobeira que um aplicativo dê ou programa, né? Hoje dê. As pessoas mudam de opção, que nem entrou o WhatsApp. Entramos muito forte com o MSN e o Skype, que era tudo para o MSN tá pluralizando que nem o WhatsApp hoje, que era o que bombava, né? Bombava. Mas ele nunca se preocupou em ir para o mobile. E ele era uma coisa vinculada a e aí, de repente, o WhatsApp ele engoliu, né? Eu acho que a transformação, quando fala assim, IBM, Facebook... Google. Por que o Google faz o Google Glass e não dá certo? Por que o Google tem a rede social Google Plus e não vai?
E por que o Facebook, de repente, ele vai lançar um aparelho de celular como já lançou e não vai tão certo? Porque a empresa tem que ter essência. A IBM é boa de software. O Facebook é boa de conectar pessoas. E o Google é boa de te dar resultado de busca. Então, quando esses caras navegam, e o Zuckerberg criou a conexão nas pessoas. E ele hoje, a missão dele, que ele fala, a missão pessoal de vida deles, é levar internet a mais pessoas possíveis para conectar ainda mais o mundo. E realmente, existe uma função social na conexão do mundo, porque você leva informação. Você, muitas vezes, uma pessoa, quantos aposentados hoje não tem contato com a sociedade, com a família, que não tinha, que ficava em casa o dia todo, sabendo o que o filho faz, o que o neto faz, curtem e conversam com um amigo antigo. Ele diminui as distâncias. Exatamente. Né? Apesar de aumentar, porque você acaba vendo menos pessoalmente, as Mas pessoas quem sentem está mais distante acaba ficando mais perto. A minha mãe me acompanha nas viagens, ela se sente mais segura, porque ela me vê. É verdade. Não, meus filhos, eu vejo, por exemplo, a atividade no Facebook, eu já percebo que eles estão próximos de mim. O tema é gigantesco. Se a gente. Então vamos fazer alguns recortes, porque eu acho que é interessante. Senão ele vai ficar 3 horas aqui. Fica à vontade. Não, vai voltar o Timor, vai no vontade. programa de rádio também, Fica no Bom Dia 107,7. Estou à disposição. Segunda a sexta-feira na Santa E as Cecília pessoas FM. adoram de falar de rede social. Exatamente. A gente já chama no escopo da assessoria de imprensa a mídia social, já trata como uma nova mídia, assim como rádio, TV, jornal, enfim, é mais um veículo de mídia. Então, só para quantificar, o alcance do Facebook em números do mundo e também aqui no Brasil. Olha, eu vou... No mundo, ele já está, se eu não me engano, ele já passou de 1,5 bilhão. Eu não tenho certeza. Se eu não me engano, ele já passou de 1,5 bilhão. No Brasil, se eu não me engano, o último número, que faz tempo que eu não acompanho, eu acho que ele já chegou em 90 milhões, se eu não me engano. Nossa, impressionante. Impressionante, né? Número de usuários, que pessoas que tem. O brasileiro, ele tem 2 celulares por habitante. A média, né? Ela é superior. Então aí, né? De repente você como conectado. Ele conta. O Facebook são 2 aparelhos e uma tem pessoa outra coisa. só. Se você optar por Não, mas no Facebook ele conta 2. Eu, por exemplo, tenho 2 celulares, mas o mesmo Facebook. Não. O que acontece muitas vezes assim com o Facebook é assim. Se você conhecer uma coisa, por exemplo, de 90 milhões, deve ter uns 10 milhões que são fakes. Pelo menos. O que são fakes? Aquele perfil falso que você cria a namorada cria para ver o que o namorado faz. Será? Tudo isso? Tem essa pesquisa? Tem. Que a mãe, que a filha bloqueia, cria para ver o que a filha está fazendo. É verdade. Agora, Diego, então, eu acredito que o Facebook, a gente tem que falar nele, apesar da importância das outras, já tivemos tantas outras aí, que também anteriores, o Fotolog, MySpace, começou tudo por aí. O MSN, você já disse que não se preocupou com a plataforma mobile e perdeu espaço, que hoje o celular é uma mídia completa na sua mão, é acesso ao mundo inteiro, tanto para pesquisa quanto para diálogo. Hoje você teve, por exemplo, na Ásia, você teve na China, enfim. A China é um caso específico. É difícil. Porque ela tem o firewall que ela proíbe. Eu tentava entrar no Facebook pelo celular, ela proibia. Então eu tive que usar o VPN, que foi aquele negócio que a gente usou aqui quando teve aquela ação judicial. Você avisou os jogadores do Corinthians? É desesperador você tentar usar o Facebook. Eles bloqueiam, bloqueado. O que eu queria te perguntar, assim, essa mudança comportamental, né, que tem um impacto social, fora a geração de negócio, o impacto social que o Facebook causou em termos de alteração de comportamento. Que eu entendo até da parte mais de comportamento humano, que todos nós seres humanos, nós temos necessidade de reconhecimento e de sociabilidade, que as pessoas te deem um retorno para você até se entender como pessoa, esse efeito espelho, né? O Facebook faz de uma forma extraordinária, até com outro tipo de viés que é muito da autopromoção. Hoje a gente tem o marketing pessoal, é uma ferramenta muito eficiente. E para as pessoas às vezes, que não se sentem tão importantes, elas podem criar um personagem interessantíssimo ali. Tem essa coisa do simulacro aí, da pós-modernidade e tudo mais. Então, e essa mudança aí, está sendo muito estudada? Existe, eu acho que quando eu comecei na rede social, na verdade falavam assim, você entende de tecnologia. Não, rede social é sociologia, economia, comportamental, é comportamento humano, é muito pouco de tecnologia. Então a gente teve uma mudança no modelo de negócio, a maneira que a pessoa compra, você
comerciante sabe que o cara, antes de ir lá, ele vai ver a avaliação da tua empresa na internet, se tem uma página no Facebook, como é que ela está, se alguém falou mal. A empresa também. Exatamente. Verdade. Ele vai lá, vai ver o teu concorrente, quanto é que custa. Ele vai saber se comprou alguma coisa com você, ele está indo na página e não responde. Ele vai olhar assim, pô, esse cara curte tudo aqui. Será que ele não é o dono? Ah, vou olhar o rostinho dele. Ah, é o cara que eu comprei. Eu vou mandar um inbox para ele. Já te acha na internet, entendeu? Então, a abundância comportamental, a agilidade que deu para negócios, para a vida. Vamos sair do Facebook. Eu quero chegar na tua loja. Tem um mapinha lá, eu clico, eu vou pela loja. Um dia eu estava fazendo exercício aqui, eu vou para São Paulo. Como é que eu chegava nos lugares antes que eu não tinha nem GPS, nem... Chegava. Eu chegava. Perguntando, né? Eu como sou ainda no meu tempo, eu já tinha... Tinha aquele ditado, desculpa de guardar, nós tínhamos ditado, quem tem boca vai a Roma. Quem tem celular vai GPS, onde quiser. Ninguém perguntar, ninguém para... Né? Hoje em dia é só na propaganda do posto, né? Que o cara pergunta. Ninguém para mais para perguntar, como é que eu chego nesse lugar? Então, se a gente for fazer uma análise de ponto a ponto, mudou em todos os setores da sociedade, de família, Mas negócio. se te perguntar assim, comportamental, por exemplo, eu analiso assim, o Facebook, não sei se a minha análise está correta, como todo mundo está no Facebook como gostaria de ser e não como realmente é. Sim. Porque todo mundo é maravilhoso no Facebook, né? Não tem ninguém ruim no Facebook, não tem ninguém mal, todo mundo é bom. Existe o lado bom e o ruim do Facebook nesse caso, porque uma pessoa que é um pouco mais deprimida, ela vê as pessoas muito bem no Facebook, às vezes ela fala, nossa, só eu que estou mal, né? Mas também tem o caso assim da pessoa poder se sociabilizar mais, né? Mas eu falo, por que eu brinco assim? As pessoas querem estar perto de pessoas, não vou falar nem vencedoras, mas pessoas que emanam uma coisa positiva. Que tem algo para acrescentar de alguma maneira. Eu acho que o Facebook muitas vezes permitiu pessoas que estar perto de pessoas que nós jamais nos falaríamos e a gente encontra ponto de similaridade, tem ponto de congruência. Assim, eu jamais falaria com esse cara aí porque ele é corintiano, entendeu? Ou a religião dele não tem a ver comigo. Chatão. O corintiano, o santista, dependendo Tem a galera que só posta coisa de cachorro. Exato. Tem a galera que só posta coisa de bandido que foi preso. Fora Dilma. Tem a galera que só posta fora Dilma. Conheço alguns, né? E tem a galera que só defende a Dilma. É verdade. Agora, deixa eu só nós estamos falando muito de Facebook, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, fugindo da pauta, que eles já vão brigar comigo. Não, você pode fugir. Você é amigo do presidente. Mas tem outras coisas muito, senão não vai comportamentais. responder. Por exemplo, que mudaram de internet. Nós temos aí o YouTube, importantíssimo, Também, né? incrível. O YouTube ele é tido como um publicador de conteúdo. Ele mudou tanto que existe uma estratégia da Rede Globo dela patrocinar pessoas físicas para promoverem um canal de vídeo e depois chegar lá e comprar esse canal de vídeo e transformar em conteúdo do portal. Entendeu? Então, o YouTube hoje, qual que é a diferença do YouTube para a TV? O seu conteúdo aqui tem que estar no YouTube, porque a pessoa quer assistir a hora que ela pode. Entendeu? É importantíssimo essa facilidade, assistir a hora que você quiser, a facilidade, o que cada um quiser, é tremendamente. A TV, na minha opinião, ela YouTube você também, não só isso, você vê filmes, Sim, você vê... ela não perde espaço, a televisão, só que ela se transforma, na verdade era ao contrário, a pessoa assistia a TV e olhava o celular. Hoje em dia a pessoa olha o celular e a TV está ligada. Agora, Diego, a nossa produtora Alice Moraes colocou uns itens importantes aqui. Blogueiros do YouTube chegam a ganhar até 20 mil ao mês, mas tem alguns que ganham milhões no mundo inteiro, né? Bom, tem também outro lado do que o Nicolau debateu com você sobre a empresa. Também é o contrário. Quando ele vai contratar um funcionário, e recorrentemente as empresas olham o Facebook, porque ali estão espelhados os hábitos daquele futuro funcionário. E você como empresário também, dependendo do modelo de negócio que você tem uma loja, daí a atendente está lá, beleza, muitas vezes ela está no Facebook, mas tudo bem. Daí ela fica amigo de uns clientes que vão sempre na loja, aí ela fala assim, nossa, não vejo a hora de dar 6 horas.
pô, isso acaba com o negócio do cara. Quer dizer, É verdade. Né? Então, a verdade. Tem que avaliação tomar muito cuidado. comportamental, não existe escala de hierárquica de comportamento no Facebook. Todo mundo tem que ter a preocupação profissional. Ali, sou eu, o Diego marido, é o Diego filho, é o Diego empresário, é o Diego amigo, entendeu? Eu posso perder em todos os lados. A gente tem uma regra que fala, não fale nada na rede social que você não colocaria a tua cara no outdoor, que é a mesma coisa. Agora, Diego, então eu penso nisso e até quando a gente faz um trabalho de orientação para enfrentar a mídia, é o meu trabalho também, a assessoria de imprensa, eu deixo muito claro algo que é a ilusão da falsa sensação de solidão. De repente você está aborrecido com alguém, com um empresário, alguém que você não tem relação comercial, aí você chega depois daquele dia horrível, você chega no seu quarto, você e o computador, fala, porra, agora eu vou desabafar. Aí no dia seguinte, quando você acorda, caiu o mundo, porque você fez um gesto impensado. Tem que tomar muito cuidado, porque a proliferação dessa mensagem é o momento, né? Você pega um momento, pode causar um dano irreversível. Ontem eu ainda fiz uma postagem dando um desabafo. Você não está, desculpe te cortar, você não está desabafando o que ele está querendo, você não está desabafando dentro de casa, brigando com os seus pares, você está desabafando para milhões de pessoas. Na verdade, sim, a indireta no Facebook é como você dar um tiro de canhão numa mosca. Entendeu? Então você quer atingir a mosca, mas você acaba atingindo várias pessoas. Inclusive o seu próprio pé, geralmente. Né? Muitas vezes, invariavelmente, a carapuça serve para 50% dos seus amigos. Entendeu? Bom, invariavelmente. Agora, Diego, também nos indica que a nossa produtora, ela lembra muito bem, os aplicativos para relacionamentos amorosos, que são sucesso no Brasil. O Tinder, não vou perguntar para ela, não cabe aqui se ela está cadastrada no Tinder ou não. Não, diz que não, né? Vamos averiguar, né? Mas... Não, você não pode, hein? Como é que você vai descobrir? O quê? Você vai entrar? Não, claro, só para verificar se ela está. Profissionais. Agora fiquei curioso por causa da matéria, né? A fins de curiosidade. De tudo. Eu como profissional, eu como profissional, eu tive que entrar no Tinder. Nós vamos montar uma comissão. Mas se vocês puderem cortar, não falar sobre isso aí comigo. Diego, nós vamos montar uma comissão aqui só para investigar a Larissa. O Tinder, né? Só tem para dar uma olhadinha, né? Para ver como funciona. Só para ver como é que é, se realmente ela está lá. Mas me explica. Porque você quer saber? Porque nós somos casados, não podemos. Vou falar, como você não conhece, eu vou te contar. Não conheço. Espero não ter que conhecer ainda. Bom, rede social, se sociabilizar é um sucesso. Quando você junta sociabilização e o assunto que é mais procurado na internet, que é sexo, não tem como não dar certo. Então, essencialmente, tudo mudou na sociedade. Mas também não é novidade esse Tinder, né? Porque eu me lembro de outras épocas que existia aquele par perfeito, que eu acho que existe. Que tem diferença. O par perfeito era algo assim, era um empresário que montou o par perfeito e ele fazia... Mas existe até hoje. Existe. Eu acho que o maior do mundo é Ashley Madison, algum nome assim. E, na verdade, ele fazia a congruência era um programa que você entrava, preenchia um monte de coisa, fazia uma congruência. O Tinder, você entra, ele faz pela geolocalização. Você faz filtro de idade, geolocalização. Ele pega o local onde você está. Você está aqui, eu quero pessoa com 1 quilômetro, de 18 a 22 ou de 45 a 50, e daí ele te dá daí é você muito mais fácil se relacionar. Aí você curte ou não curte. Essencialmente é isso. Se os dois se curtirem, dá o que chama de match. E daí você começa a falar com a pessoa. Match. Não precisa ter match. Não, match. Não vou nem comentar a palavra. É match de encontrar. Não vou ter que cortar esse programa que seu horário não é apropriado. No translation, né? Sem tradução, né? Mas é encontrar, né? MATCH. Só foi legal. Explicar pior, né? Bom, vamos mudar a pauta aqui, né? Porque precisamos. Melhor. Bom, então, agora o lado ruim de tudo isso, que como nós, por exemplo, tivemos no Guarujá, o linchamento, Nossa né? Senhora. Então, o que a gente entende até foi a maneira que nós entendemos, né, Nicolau? Muito, com a nossa produção de entrar em contato com você, que naquele afã das pessoas serem porta-vozes, porque ali tem uma sedução, por exemplo. Muita gente gostaria de ter a visibilidade de estar numa TV, estar na mídia, e o Facebook proporciona isso. Então isso, de repente, gera algum tipo de comportamento impensado, que nesse caso extremo, que foi divulgada uma foto por um site, como nós temos tantos aí, geralmente eles são de conteúdo político que não é assumido, eles
eles se apresentam como um site de notícias, mas na verdade tem outro tipo de interesse, no meu entendimento. Se alguém tiver uma página assim sentir ofendido, por favor, a gente reitera. Não, e aquele caso foi muito, então, foi uma muito foto, dramático. Não é? De uma bruxa que sequestrava crianças e foi interpretada como uma moradora, criou-se boato e a moça acabou Ela veio a falecer, né? Foi horrível. Foi brutalmente assassinada. E como tem casos que não chega no Brasil, como tem casos em vários países islâmicos de mulheres que emitem opinião na rede social e são linchadas até a morte. Eu estava lá fora, eu vi também, isso. Né? E homossexual também, que são tipo que o cara se manifesta como homossexual. Tudo na vida tem o ônus e o bônus. Esse, infelizmente, é o ônus que a rede social cobra. A exposição, né, que você tem. Mas eu acredito também que como tem bons e maus seres humanos, e ali foi um caso de inconsciente coletivo, né? As pessoas entraram numa vibração, né? Uma coisa incontrolável. As pessoas estavam em transe e a fatalidade, porque é uma junção de coisas, entendeu? Né, que aconteceram ali. É um assunto Mas eu acho que falta muito uma legislação mais cuidadosa nesse sentido. Eu acho que falta muito uma legislação. Mas eu acho que também é um pouco de intolerância, aí nós vamos ter até a oportunidade de conversar com o próximo convidado, um pouco de intolerância da sociedade em relação à falta de justiça e a falta de... A sensação de impunidade. Tenta fazer a justiça com as próprias mãos e comete um erro grave desse. Hoje em dia a gente vê páginas e páginas falando assim, mais um bandido morto, mas não sei o que lá. Sem julgar que está certo ou que está errado. Sabe que no YouTube, mas comenta de alguma forma. Sabe que no YouTube, desculpe te cortar, fica à vontade. Sabe que no YouTube tem um canal, e eu já vi várias pessoas que curtem e me mostraram, eu já cheguei a ver, que mostra só aonde tem bandidos que se deram mal com a polícia. Um canal, vários canais no YouTube tem. E tem pessoas que curtem muito isso. Eu vejo isso por um lado meio temeroso. É um estímulo à violência. É um estímulo à violência, é uma catarse. Eu acho que a gente acaba... É uma catarse. Eu acho que a partir do momento que a gente fomenta isso, a gente se nivela o nível do bandido. Entendeu? A violência faz isso, né? Porque ela gera outro tipo de violência. Exatamente. Mas tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que tudo tem. Né? Sim, cobra conta. Você tem o direito de ver ou não ver. Também. Mas importante, um aspecto importante aí, um pouco para nossa realidade dessa exposição e coisas erradas acontecem, aí do lado do pai, do empresário, de tomar cuidado que divulga. Os passeios de barco, as comemorações em coberturas. É uma exposição demasiada também, né? Exatamente. Detalhes, tem pessoas que dão detalhes, agora eu vou mostrar, que nem no caso acontece não no Instagram, agora me fugiu. Era o Foursquare, né? Não, caramba, tem o Instagram, que é só fotos, e tem o que é o arroba lá, como é que é o... No Twitter. Twitter, me fugiu agora. Não poderia fugir, né? Não. O Twitter, né? Então o Twitter também é uma rede, eu acho que anda um pouco em desuso, né? O Twitter ele é muito jornalístico, ele exige demais a presença. Mas assim, hoje à tarde eu vou sair, vou até a esquina. Ele é muito limitado, a mensagem é limitada, não causa comoção. Né? Mas teve uma época que estava mais fã. O Twitter, ele, para quem usa, para quem gosta e fica e trabalha online, ele é uma baita numa ferramenta, ele é incrível, porque as hashtags surgiram no Twitter, os monitoramentos, então é uma baita de uma ferramenta. Ok, nós estamos nesse universo. Diego, eu acho que ficou faltando tempo, vamos convidar você para um outro programa. Mas é bom, né? Porque senão eu gostei e quero mais. Ótimo, exatamente. O Diego Martins. Você está atuando em São Paulo profissionalmente, né, Diego? Eu atuo em São Paulo, atuo aqui, tenho uma parceria com uma empresa, a Cotton, MKT, o Danilo da Cotton, um amigo meu, e porque também tem outras atividades profissionais. Hoje um dos meus braços fortes é consultoria para político, né? Eu estou muito mais focado nessa parte de política do que simplesmente empresarial, por causa da mudança da legislação também. Ok, Diego Martins, consultor de marketing, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Nicolau. Também aqui com a gente, prossegue, né, ao longo do programa. Daqui a pouquinho o delegado Carlos Alberto Romano vai debater temas como segurança e muitos outros. A gente retorna já com a segunda parte do CDL TV. Fica por aí. Muito bem, amigos da Santa Cecília TV, a gente fala já Santa Cecília FM, Nicolau. Né? É um problema, viu? É um problema, mas por falar nisso, até todo dia convidar das 7 todos às 8, isso, né? De segunda a sexta-feira, né?
Programa Bom Dia 107,7, uma feliz parceria aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação com a CDL Santos Praia, não é? Com comentaristas diários, enfim, vale a pena conferir o programa. Às terças-feiras o Nicolau Beide está na bancada e você também pode acompanhar pelo nosso Facebook Bom Dia 107,7. Bom, o programa aqui segue em frente. Programa originário do dia do aniversário de Santos, hoje uma edição gravada e não teremos as participações via WhatsApp, ok? E agora nessa segunda metade do programa teremos a presença, com muita alegria para nós, nosso convidado, o delegado Carlos Alberto Romano, vai debater vários temas com a gente. E prossegue na bancada o comentarista Nicolau Obeide, que também responde pela presidência do CDL Santos Praia. Romano, satisfação imensa ter você com a gente. A satisfação é minha, Zé, Nicolau, telespectadores da TV Santa Cecília, então muito honrado em mais uma vez ter sido convidado. Então, você está aqui como uma autoridade pública, né, que tem vivência na área do direito, mas também como cidadão atuante, que a gente sabe que você é, né, Nicolau? É importante ter o Romano com a gente, que é uma pessoa que sempre se posiciona. Romano, amigo de bancada também, né? Em rádio e parceiro e uma pessoa muito consciente dos seus deveres e também consciente da situação, né, que vivemos no país. É uma pessoa franca, né? Até sempre demais, aberta. Até demais, já sofri muito essa franqueza. Franquia, eu acho que ser franco não é uma coisa que é muito... Mas sabe que eu acho que o brasileiro está faltando isso no diálogo brasileiro? Esse discurso do politicamente correto, as pessoas ficam com muita precaução, muito melindre, muito melindre, e falam muitas vezes o que não sentem. Eu acho que isso é ruim. Independente de ser autoridade ou não ser autoridade, vivemos uma crise moral, ética fortíssima no país, né? Decorrente de tudo que a gente está acompanhando, governo federal, governo estadual, governo municipal, a crise política é enorme, então não tem como o indivíduo, o cidadão, ele ficar alheio. Acho que o brasileiro evoluiu muito na questão política, muito. Agora, Romano, quanto tempo você atua como delegado? Atualmente você está em São Paulo, né? Estou em São Paulo, eu estou num Centro de Integração à Cidadania, é uma unidade da Secretaria de Justiça. Eu atuo como delegado, vou fazer 25 anos agora. Agora, Romano, para começar a nossa conversa... Romano, desculpe te cortar, posso? Lógico. Posso, hoje eu estou cortando o Zé um monte de vezes. O Romano, você me permite, você tem até uma curiosidade, porque assim, eu já usei você como referência. O Carlos Romano, aquele que pintou a delegacia. Então você ficou meio estigmatizado com isso, né? Mas você sabe que... Foi uma coisa boa, né, Romano? Foi, mas na verdade o pintar a delegacia só foi não foi o pintar em si, foi um ponto de um contexto, né? Porque... como eu atuo há 25 anos, infelizmente... Não foi pintar, você fez uma pintura... uma das partes do projeto era a pintura. Porque era uma linguagem, e era uma linguagem de comunicação com a sociedade, enfim, e a finalidade era exatamente demonstrar um novo conceito de postura. Tirar aquela cara feia da delegacia, né? Uma coisa ruim, limpeza, diálogo, postura, recepção, comportamento. Só lembrando, pessoal de casa, você projetou uma pintura... Então, não foi só pintura, foi uma parte primeiro interna, de quadros, música, enfim, e comportamento dos funcionários. E aí eu queria fazer, na verdade, à época, um jardim natural, mas não tinha condições financeiras, a unidade. E nós fizemos uma coisa simples, mas que teve um efeito muito positivo, principalmente com as crianças. Ao ponto de crianças quererem frequentar, nós tínhamos duas escolas próximas à delegacia. E as crianças, depois que foi feita a pintura, né, no caso, queriam ir à delegacia, e iam à delegacia, no caso... Foi no Guarujá, né? Não, foi Praia Grande. Mas você sabe que, primeiro, dois detalhes. Nova York, até o prefeito Rudolph Giuliani, vivia uma situação crítica de violência urbana, parecida com o que a gente vive aqui, na região. Assassinato. Exato. Dentro de todas as políticas do Giuliani, houve uma postura de melhorar a tolerância zero, mas também, ao mesmo tempo, ainda ao encontro do que o Nicolau colocou e você acabou de relembrar, foi feito um trabalho para melhorar a imagem da polícia. Sim. E também reformulando as delegacias, você sabe disso, para torná-las mais acessíveis, para que se estabelecesse um relacionamento melhor entre a polícia e a comunidade. Além da política de tolerância zero, que a gente pode até discutir depois, acredito que o brasileiro ainda não está preparado para isso. Né? A população brasileira... Mas não é o brasileiro que está preparado. O brasileiro vai ficar preparado a partir do momento que o Estado cumpre a lei. Veja bem, a tolerância zero... nada mais é do que a aplicação da lei. Então, vou dar um simples exemplo. Eu sou totalmente a favor. Eu também sou, veja bem.
O brasileiro, infelizmente, tem o hábito de fazer, desculpa o termo, xixi na rua. E faz. Principalmente nessa época de carnaval. Que é um absurdo. No Rio tem uma campanha. No Rio de Janeiro, não, tem no Rio de Janeiro campanha, tem multa e tudo. Multa, é recolhida, etc. E tal. Não, eu vi uma campanha muito engraçada, até, se eu não me engano, foi no YouTube, tem uma musiquinha exatamente cantando, não faça xixi na rua. Isso, alguma coisa assim que é época de carnaval. Então, aí vai para uma marchinha. Por que eu falo que eu também acho que parte, que não pode generalizar, parte da população, que nem, por exemplo, você está com seu filme fora do padrão, você é parado em blitz, você tem que ser revistado. Fala, pô, mas vai revistar bandido? Tem muita gente que reage negativamente. Sim. Então, eu acho que a sociedade tem que apoiar essa política de tolerância zero, que seria fundamental no combate à violência. O que você acha? Não, ela é fundamental. Eu vejo, dentro de um contexto de crise que a sociedade vive, o cidadão, o pai de família, enfim, nós vivemos, de tanta desonestidade, de tanta corrupção, de agentes do Estado. E quando o cidadão, que a maioria do brasileiro cumpre o seu dever. Verdade. E numa situação normalmente de trânsito da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, se vê incomodado numa situação até legítima do Estado, enfim, para a própria proteção do cidadão, né? Porque a pessoa que está de bem, por ser de bem, ela vai se sentir incomodada, e é natural. Natural. Qualquer um de nós. Eu também, não estou escrito aqui funcionário público, então, eu também sou parado, também sou abordado, enfim. Então, eu creio que esse é um aspecto do cidadão de bem. Né? Mas eu creio também que, muitas vezes, na operação via Estado, né, o agente policial, o agente do Estado, ele tem que ter bom senso. E preparo, né? Tem que ser treinado. Acima de tudo. Então, quando você citou maneira... o que aconteceu nos Estados Unidos? Eficiente e investimento né, no indivíduo, no material humano e também nos equipamentos, nos recursos disponíveis para atuar. Por exemplo, a lei lá é intolerante com desrespeito ao funcionário público. De outra forma, o funcionário público ele tem um comportamento exemplar com o cidadão. Se ele também não respeitar o cidadão, ele também vai ser punido na mesma proporção. Evidente. Você vê que nós já citando o que o Zé está falando... Esse é o conceito base da justiça. É recorrente a gente escutar falar, por exemplo, que nem a CET de Santos, se eu não me engano, faz uma semana, faz uns 15 dias, 20 dias, o sujeito quebrou o maxilar. Sim. Com o murro que ele tomou de um cidadão. Agressão na passagem do ano e também agente do CT. O CD quebrou o maxilar com o murro de um cidadão até conhecido em Santos, um cidadão de bem, porque foi multado, porque ele não aceitou a multa que ele tomou. Então, veja bem, esse sujeito vai responder processo, vai enrolar no processo, o máximo que vai acontecer com ele, o que é? Você, como delegado, você pode me dizer, cesta básica ele vai pagar? É pena de... Então, eu acho assim, é uma autoridade, ele estava cumprindo o trabalho dele, a lei dele. E eu quero acrescentar mais algo, já que a gente também na nossa pauta tem essa questão que é muito sensível da relação do servidor público com o munícipe, né? E nós tivemos vários exemplos aí negativos, que a nossa produção aqui nos relembra, né? Que a Larissa e o Rick Santos também. Atendente médico que largou um paciente de ambulância no meio da rua em Cubatão, até o agente da CT que ameaçou também, do outro lado, ameaçou um senhor com um filho doente no carro, que aguardava uma vaga no estacionamento, ali aquele polêmico estacionamento ali da Unimed, ali aqui é uma fonte de abuso, mas também uma coisa não justifica a outra. Né? Essa agressão que o Nicolau citou, né? O excesso de autoritarismo, que isso não é autoritarismo, e a tomada de decisão do servidor gera muita reclamação da população que lida com eles, né? E o que é? É a falta de educação que atua dos dois lados? Zé e Nicolau, eu acho o seguinte, o cidadão, quando ele é investido no cargo público, seja qual, desde o mais simples até o mais nobre, o mais poderoso, enfim, seja qual for, ele tem que estar investido de servir o público, né, de servir o Estado e servir a sociedade. Então, é um engano, muitas vezes, a falta de preparo do indivíduo, de ele achar que ele é o poder, ele é o Estado, não é. Ele está exercendo uma função. E ele tem que ter consciência disso e exercer bem. Ele não é, ele está, né? Ele está e servindo. Muito embora, dependendo do cargo, vamos citar o exemplo do agente da CT, ele tem um poder naquele momento. Né? Um fiscal da prefeitura, um policial também de trânsito, né? Um delegado de polícia, um juiz, um promotor, um prefeito, um governador, um presidente da república, enfim. Eles estão servindo, eles estão. E a própria lei, ela estabelece limites, pesos e contrapesos. Né?
quando existe um desequilíbrio, existe abuso de poder. E a própria lei, ela prevê. O que infelizmente nós não vemos é quando se detecta um abuso de poder, principalmente por parte de um agente do Estado, a eficiência e rapidez da lei para corrigir aquele abuso. E nós, como cidadãos, estou falando como cidadão, e a gente fica indignado. Existe uma indignação com relação a isso. Eu acho que é isso que falta para a gente, para dar uma tranquilidade ao cidadão. Mas você não, a nós, cidadão. Mas acontece muito, Romano, também o outro lado, né? Situações tipo assim, o juiz, ele é um juiz dentro do fórum, julgando os processos. Claro, evidente só. E aí acontece e acontece no comércio, já aconteceu, e eu sei de casos. De abuso. Da pessoa chegar e tal, não sei lá, mas eu sou juiz. Aconteceu no Rio de Janeiro. Mas o senhor é juiz. Um juiz que foi, lá no fórum. foi flagrado na blitz de trânsito com irregularidades. A agente de trânsito e ela foi condenada. E a famosa carteirada, ela né? foi condenada. A famosa carteirada, não é isso? Qual é o nome que nós damos para isso? Carteirada. Então, a famosa carteirada também acontece com o agente público, né? Sim, muito. De um lado ou de outro. Não só com o juiz, já aconteceu com o delegado, com o juiz. Né? Mas aí que dá. Mas uma pessoa que faz isso, investida neste cargo, ela está despreparada, né? Que ela demonstra essa superioridade com relação ao próximo, com relação ao semelhante, ao cidadão, a outro munícipe, enfim, ele está despreparado. E ele tem que ser punido, e ele é punido. Né? Ele quer usar o cargo para se beneficiar. Não, isso é um absurdo. Não. A gente vê o exemplo do juiz federal que utilizou o carro do Eike Batista apreendido no processo. Tanto é que ele foi afastado. Não, mas aí um absurdo. É o novo direito que eles querem, né? Que tem vale transporte. Jesus, pelo amor de Deus. Então, o que eu vejo hoje no Brasil é esses desequilíbrios comportamentais que jogam um conflito entre o cidadão, entre nós, sociedade, que, veja, me coloca... Mas isso faz desacreditar o poder, né? Mas é o que a gente está vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje é justamente a sociedade brasileira vive uma crise ética geral. Então, por isso que eu queria te perguntar ética justamente geral. Algo que está em pauta agora, que eu acho que é algo que nunca foi visto, né? As prisões efetuadas pela Lava Jato, a atuação do juiz Sérgio Moro, que tem sido também acusado de atropelar a lei. Qual é a tua avaliação disso? A avaliação que o se manifeste é que se chama de ânimos esperneantes da defesa. Não tem o que falar, então tem que inventar argumentos para poder tumultuar. São argumentos que tumultuam o processo, né? A discussão, ou tentam criar factoides para poder atingir a pessoa do julgador. Uma pessoa, eu não conheço, mas pelo comportamento, só a coragem dele. Claro, e os interesses que ele está contrariando, seria natural que aparecessem várias coisas tentando desqualificar o juiz Sérgio Moro. E a única acusação é essa, fala, não, mas ele está driblando a lei, está usando artifícios. Não existe artifício, então apontem o dispositivo de lei. Qual é o dispositivo de lei? Não aparece nada, Nicolau. Qual é o fato criminal, qual é a conduta típica que foi inadequada, aplicada, por exemplo, ao Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht está preso até hoje. É inimaginável que uma das pessoas mais ricas do país permanecesse presa. O restante, todos os maiores empreiteiros... Eu gostaria até de fazer um comentário. Não só ele, né? O Ricardo Marcelo Odebrecht. Eu conheço um amigo, eu conheço um amigo particular do Marcelo. Marcelo Odebrecht está circulando já. Mas, por exemplo, você já parou para pensar, Marcelo Odebrecht, pensa assim, ele deve pensar o seguinte, na prisão hoje. O meu avô, fundador da minha empresa, fazia isso. O meu pai... A vida inteira fez isso. Agora, chegou a minha vez, agora eu vou em cana, estou preso. Eu fico pensando, esses caras, altos executivos, o TC, o Odebrecht, o AS, tocar o interfone, a secretária falou, doutor, tem um problema. O japonês está aí. O japonês está aí. O japonês bonzinho está aí. Mas eu vejo isso como algo muito positivo. Mas também tem a questão da delação premiada. Você entende que ela está dando um benefício demasiado aos delatores? Ou não? Eu acho que... Porque eles vão sair os fins, nesse caso, justificam os meios, né? Então, acho que é uma boa troca para você tentar. O que acontece é o seguinte, a equação é muito simples dentro da questão jurídica. Dentro da questão jurídica. Nós temos uma organização criminosa. É simples. Nós temos uma organização criminosa que é composta por
pessoas do governo envolvidas. Uma quadrilha, né? Não, é maior, é mais que Mais do quadrilha. que quadrilha. É mais que quadrilha, porque quando você tem... O que é uma organização criminosa? Quando você tem criminosos investidos em posições, em cargos do governo. Se do for Estado. completar, né? Sim. Então nós tivemos no Poder Executivo, Legislativo. no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, Sim. e nós tivemos também os empresários. Nas E aí multinacionais. né, e também tínhamos os intermediários, porque não existe a corrupção, ela é uma relação bilateral. Ou seja, você tem. Porque sempre. Vamos dizer aqui, quando eu era pequeno, a gente o exemplo de corrupção é a polícia, né? Durante muito tempo, a polícia é sinônimo de corrupção. Hoje não. Hoje já tem corrupção médico, padre, juiz, enfim, infelizmente. Todos os níveis. Porque o ser humano é corrupto. E o brasileiro, infelizmente, teve uma criação mais corrupta cultura, ainda. né? E a gente banalizou a falta de vergonha. Porque os ditados populares são baseados em séculos de experiência. O Nicolau, que também tem uma origem árabe, que é muito centrado em provérbios, né? Você tem isso na tua formação, que vem desde o seu avô, dos teus antepassados. Mas é verdade, a ocasião vamos faz o polemizar. ladrão nesse caso, né? Vamos polemizar. A ocasião faz o ladrão. Porque é o seguinte, exceto pessoas que são idôneas mesmo, Claro. que, por exemplo, a honestidade está medida assim, quem rouba 10 reais rouba 10 milhões, ou 10 milhões. É uma questão de valor. Os milhões estão em desuso agora. Eu até vocês posso podem contar a piada do Juca Chaves? Tem o piada do Juca Chaves que ficou diante de uma mulher muito linda e perguntou para a mulher, a senhora, você faria sexo comigo por $1 milhão? Não, por $1 milhão não faria. Por 3 milhões de dólares? Por 3 milhões eu faria. Bom, que você é uma garota, você é. Uma Então, prostituta, você é uma prostituta. Então é uma questão de preço. É então, verdade. o que nós temos, eu vejo assim, o que nós temos é o seguinte, que no Brasil, hoje, né, a gente tem uma falta de padrão total de conduta. A gente tem que retomar. E a sociedade tem que exigir. E a Lava Jato está tentando pôr parâmetros nisso. Né? Eu entendo exatamente Através dessa Mas a forma delação, também. mas por exemplo, Romano... voltando à delação. A casa da delação, eu estava vendo um especialista falando, eles vão ter benefícios, devem ficar 1 ano e meio preso, e após 1 ano e meio sairão com liberdade condicional, tudo bem, ainda condenados, mas milionários. Porque é óbvio que a devolução ou apreensão dos valores não vai ser na totalidade e devem ter dinheiro escondido. Você não acha que o crime compensa nesse sentido? Veja bem, se não fosse a delação premiada, nós não teríamos ninguém preso. Esse é o fato. Nós não teríamos nenhum desses empresários mega milionários, que são mega milionários, presos. Sim. Graças à delação premiada. E por quê? Porque a delação premiada fez com que os envolvidos, e a gente perdeu um pouco o fio da meada, os envolvidos no crime, vários coautores, chamassem todos a responder. É isso que é a delação premiada. Pera um pouquinho só, eu vou responder sozinho? Não. Então tô esse, então todos estão sendo Eu já vi chamados. isso aqui, o Delúbio está com 30 anos de condenação porque ele não quis fazer a delação premiada. E foi um dos primeiros. E é um né? processo evolutivo Mas também, tem um outro porque exemplo. o Marcos Valério, Esse que eu quando do ia te falar. mensalão, ele foi exemplar. Ele pagou praticamente sozinho. Sozinho, Pagou, tem né? mais de 30 anos. E outra coisa. Agora Marcos só, Valério e Delúbio, óbvio. né, também, né? Não fez Delúbio delação. também. Não lembro, mas o Marcos Valério não fez. Mas, pô, Mas quer fazer agora, tem quase 40 anos de cana. então, exatamente. Eu penso que a mudança que permitiu essa moralização, essa tentativa de punir esse tipo de crime, de corrupção, esses esquemas políticos aí nefastos, a diferença é a delação premiada. As pessoas só Sem estão dúvida. presas graças ao subsídio Não, mas tem outra coisa. da adoção da delação O premiada. efeito Marcos Valério, você tocou no nome dele, também foi positivo. Qual é o efeito Marcos Valério? Que os empresários viram que ele levou 40 anos de condenação e que está preso. Ele vai ficar, ele vai ficar 10, 15 anos preso. Claro que vai ter. Não, vai ficar. Aí tem os benefícios da lei de execuções penais, enfim, o cumprimento da pena, etc. Então, muitos empresários, por causa do receio de serem condenados como Marcos Valério, fizeram. Então, e aí que está. A delação é o fio da meada também. É o meio de você trazer o máximo possível. Isso, veja bem, isso funcionou muito nos Estados Unidos. A gente está copiando coisas excelentes que foram dos Estados Unidos. Que tem o caso agora daquele americano, que é o da TV Bandeirantes, que era o... Como é que é? Agora me fugiu o nome dele. Que está usando a tornozeleira. Não, que é brasileiro, que nos Estados Unidos está preso com... Fez não, o Marinho? Vai devolver Marinho. 150 milhões, não. Não, é o J. Ávila. Ele vai devolver 150 milhões de dólares
Ele está com tornozeleira. Foi ele que entregou, Ricardo Teixeira, Marinho, etc. Foi ele que ocasionou a prisão de todos os outros da FIFA. Eu acho tudo isso salutar. A delação demais, é simples. Ele que fazia tráfico, que era o caso que ainda está se desenrolando em cima do Corinthians. Sim, claro, não, a hora que veja bem, a relação é tão simples também do comprometimento, que é Corinthians, Odebrecht e Lula. Você vê que vai cair ali a casa também do Itaquerão. Mas daí você o Itaquerão tira o Lula, é BNDES. o Lula que o Lula não sabia de É nada. o homem mais honesto do mundo, da humanidade. Ele falou. Criatura mais e também o mais mentiroso, né? E também o mais mentiroso. Além de ser o mais honesto, o mais mentiroso também. Bom, agora, como eu falei, você com certeza está acompanhando os desdobramentos do caso aí da Local Frio, né? Sim. O incêndio com uma morte, infelizmente. Uma senhora. E agora o relatório é praticamente concluído, agora em dezembro, da Ultracargo. Né, o promotor de Justiça do Ministério Público, né, do Meio Ambiente, o Dauri de Paula Júnior, já disse que é uma indenização, está acompanhando de perto, uma indenização justa para os prejudicados pelo sinistro lá da Ultracargo. O que se chama atenção é essa cadeia de erros quando se desencadeia um acidente desta monta, desse porte, da falta de prevenção e preparo para se combater no caso de uma situação mais grave ainda. Como é que você avalia essa situação? Eu avalio que nós, moradores de Santos, né, nós devemos exigir a sociedade tem que das autoridades, né, das autoridades o seguinte: primeiro, o que você falou, é a sucessão não de equívocos, mas de acidentes gravíssimos. Sim. Ultracargo, agora esse incêndio na Local Frio, demonstrando no mínimo, uma deficiência na fiscalização. Uma vulnerabilidade. A fiscalização está aí. Alguma coisa muito errada está por aí. Né? Eu não estou nem me referindo à fiscalização da Receita só, a fiscalização dos procedimentos, a ausência total de prevenção, de plano de emergência da cidade. Sempre falou da Ilha Bardamé, que é uma bomba ambulante, não é verdade? Então, e também eu acho que a fiscalização, aí eu já passo aqui para o Nicolau também comentar, ela está justamente atrelada a um modelo de compartilhamento fidedigno de informações. Você vê a prefeita do Guará, não digo nem que seja o poder público, o executivo municipal que tinha que deter, mas a autoridade portuária, ela tinha que ter minuciosamente, não sei se tem, me parece que não. Não sabia o que tinha dentro do container. O que tem no Local Frio? Eles não sabiam que tinha no container. Exatamente. Eu entendo, eu posso estar errado, mas eu entendo da seguinte forma: terceirização é o grande culpado e a desqualificação de mão de obra. A terceirização, porque as empresas hoje estão optando para terceirizar, porque nós temos uma CLT totalmente já descabida, absurda, defasada, trabalhista, sem condições. Então a empresa, hoje a competitividade do mercado é muito grande, principalmente com China, né? Já visto aí o que está acontecendo com a Usiminas, né? A antiga Cosipa. E então nós temos a terceirização como uma necessidade. A contratação de uma empresa terceirizada é óbvio que ela vai contratar pelo mais barato. E aí ela contrata pessoas desqualificadas. E aí não fiscalizam, acontece o que aconteceu. E o grande perigo que nós estamos correndo aí, que nós temos outras coisas que são bombas, que nem você falou. A Petrobras, na refinaria, presidente Bernardes aí da Petrobras, que hoje é uma empresa ali, falida, a Petrobras hoje é uma empresa falida e não vai se recuperar. Ela não vai se recuperar porque essa ilusão que foi vendida há 5 anos atrás do pré-sal e hoje com a situação do mercado mundial do petróleo, hoje o petróleo ele vai chegar a R$20 o barril, ele está abaixo de $30, vai chegar a $20, perfeito? Está quebrando os países da África também já, que são produtores e dependem do petróleo. O Brasil, para tirar um barril de petróleo, o barril de petróleo $60. $80. Sim, mas o Brasil... Se falava em pré-sal. E o custo do barril do petróleo é $60? Hoje, para extrair o petróleo, o Brasil gasta mais do que $100 para extrair o petróleo. Petróleo para vender o barril a $5. E hoje o litro da gasolina é o valor da ação da Petrobras, ou seja, R$3. Então ninguém sabia o que chegaria primeiro, seria o dólar, a R$5, né? A R$5, ninguém sabia. O dólar está quase lá. A Dilma ou o coco. A 5 pontos de... A 5 pontos, mas ela vai ou o coco da praia. O coco da praia não chegou ainda, mas a Petrobras já chegou. Então, agora, só para aqui a nossa produção avisa que a Local Frio foi multada em R$10 milhões pela CETESB. R$10 milhões, que fortuna. Será que vai pagar essa multa? Que fortuna, hein? Puxa vida. Não, e no Mariana, a Samarco não pagou, que é subsidiária, uma empresa cuja Vale do Rio Doce é a maior acionista, não pagou 1 bilhão.
eles protelaram em 60 dias o plano de contingenciamento, enfim, os planos de emergência, eles desrespeitaram o Ministério Público, desrespeitaram a Justiça. E descobriu-se agora que essa barragem, ela não tinha plano de drenagem, nem projeto executivo. E há 3 anos quando atrás foi aprovado. Quer dizer, aí entra no que você falou primeiro. Você falou, falta fiscalização. Evidentemente, será que não esse desastre não mandou vários recados que aí ia acontecer alguma coisa? O fiscal foi lá. Então já entra outro componente da cultura brasileira que nos deixa... Por que essa fiscalização é frouxa assim? Não, ou foi, veja bem, e também o engenheiro ou responsável... corrupta, né? Exatamente. Ou ineficiente. Às vezes não é nem questão de corrupção, é de... falta de conhecimento, processos e protocolos. Vou te falar uma coisa, não acredito. O que nós temos, isso sim... Não, essa barragem que eu vi da Samarco, ela foi solicitada pela extração e depois de quase 6 meses ela foi aprovada. Então, houve um estudo do meio ambiente em relação a isso. O engenheiro responsável, ele provou que as fissuras estruturais que causaram também o acidente, etc e tal, ele já havia alertado há 3 anos atrás para que houvesse reparação justamente para evitar o mal que aconteceu. E a Samarco não tomou providência. Não foi feito. E depois o presidente da Samarco veio com aquela cara de anjo. Ele tinha que ser preso, porque crime ambiental... Você acredita que ele vai ser preso nesse caso da Samarco? Não vai mais, mas ele tinha que ter sido preso mais naquela época, na hora. Vai ficar impune. Ele e o presidente também, no mínimo, tinha que se afastar aquela hora. Não agora que houve... agora... O presidente da Samarco? O próprio foi conselho... afastado. Ele saiu porque o conselho da empresa falou, meu amigo, você está causando desgaste pra gente, então, por favor, se licencie. Não acredito nem que ele teve o bom senso de se afastar. Ele foi induzido a se afastar do comando da empresa. Porque realmente... olha, você vê aqui, morreu uma pessoa, aí você fala, multa de 10 milhões... Eles acabaram com a cidade. É a mesma coisa que você falou, eles isso que vale a vida aí da rios. aposentada? Eles mataram 2 rios. Sim. É brincadeira, foi um dos maiores... não, está falando da Samarco, ele está falando da Local Frio. Maiores acidentes mas tá ecológicos do mundo. É o descaso, né? Que agora, a Local Frio, que nem morreu uma senhora. Exata. A gente vai voltar ao começo do programa. A gente vai cair nas primeiras palavras que a gente estava tendo. O Brasil, enquanto não tiver punição severa... Sim. Tá certo? Uma punição adequada, a gente vai continuar com os acidentes e com essas coisas todas. Agora, mudando um pouco de assunto, você realmente, o que você entende hoje do Código Penal? Ele atende às características hoje, o crime, do jeito que ele se manifesta, na escala que ele está, pela característica dos crimes violentos, do desrespeito total à vida, não é? A questão do menor também cometendo cada vez mais infrações, o pessoal que defende os direitos humanos fica muito aborrecido, sempre que a gente fala que poderia admitir, pensar em flexibilizar ao mínimo a questão da maioridade penal, já se fala, mas sempre que você pensa e você admite, você revê a maioridade penal, já fala, você está falando sem base, né? Eles falam isso? Falam. Então eu vou falar para eles, eu vou me direcionar para os defensores dos direitos humanos aí. Eles são demagogos e hipócritas. Para começar, vocês são isso, pronto. Não tem experiência pessoal, eles são acostumados a defender criminoso, tá certo? E não as vítimas. E o Código Penal está inadequado para crimes contra a vida, para crimes para latrocínio, menor tem que responder como é nos países mais desenvolvidos do mundo, a partir da análise psicológica e do comportamento. A partir de 12 anos está bom. Ok. Carlos Alberto Romano, assim como a primeira metade com o consultor de marketing Diego Martins, segundo bloco também ficou com aquela sensação de mais temas a serem debatidos. Quero mais. É excelente, né, Nicolau? É verdade. Então, eu queria agradecer muito a tua presença. Obrigado. Você tenha um ano de 2016 excelente. Conte conosco. Vai retornar com certeza. Obrigado, com certeza. certeza. Muito amigo da gente. Eu agradeço a amizade. Aliás, essa o Romano a gente se conhece desde criança, desde infância. Jogar futebol, torcida do Santos, é isso mesmo, é isso mesmo. O Santos permite isso, né? Exatamente. A cidade pequena que permite isso. É uma cidade pequena de tamanho, mas ela é grande nas pessoas que ela permite, que ela cria, que ela coloca para o Brasil e para o mundo. Muito ok. bom. Obrigado, Romano. Delegado Carlos Alberto Romano. Obrigado, Nicolau Almeida. Até a semana que vem. Bom, parabéns à cidade de Santos. E até a próxima, se Deus quiser. CDL TV vai ficando por aqui. Tchau.